Look at the book names. They don't have names. They don't have any names. Wait, hold on. What is... Photo on his website? The real photo. Wait, the women's faces are at the exact same angle. People are saying it's like the exact same face. Is it though? No. Hold on. Crianças de olhos negros. A lenda das crianças de olhos negros é uma das mais famosas aqui na internet, mas ao contrário do que muita gente pensa, ela tem relatos desde os anos 80 lá nos Estados Unidos. Ela só começou a ter popularidade devido a um repórter texano chamado Brian Bethel. Segundo a lenda e o relato dele, se tu estivesse em algum local de trânsito ou algum lugar público que tivesse estrada ou carros, teria uma chance de você encontrar alguma dessas crianças, que se parece ter de 6 a 16 anos, e elas podem te seguir por aí pra fazer alguma coisa, o que é bem estranho. Would You, Could You on a Train? Em 28 de setembro de 2016, a WKTV do estado americano de Nova York teve seu canal invadido por alguém. Essa pessoa colocou na tela um aviso de materiais perigosos, que duraria até o dia 29 de setembro. E nesse aviso dizia o seguinte: autoridades civis emitiram um aviso de materiais perigosos para os Estados Unidos. A partir do dia 29 de setembro, às 2h16 da manhã, você poderia em um trem. Aguarde para mais instruções. Você poderia, que traduzindo ficaria Would You, Could You on a Train? Até aí não é nada demais. Mas no dia seguinte dessa invasão, aconteceu o desastre do trem de Hoboken, lá em Nova Jersey. Nesse desastre, uma pessoa faleceu e outras 114 ficaram feridas, o que é bem estranho e até demais para ser uma coincidência. Muitas pessoas elas têm teorias sobre o que realmente foi esse aviso, teorizando que pode ter sido um código para algum tipo de espião, já que a mensagem parece bem mais uma provocação do que um aviso real. Pode ser que queriam acabar com alguém que marcaria no trem naquele dia, mas a gente infelizmente nunca vai saber. Seriously Dude, I'm Gay. Esse foi um show não lançado da Fox em 2004. O objetivo desse show era provar quem era mais gay. Sim, e da maneira mais estereotipada possível. Foi uma tentativa da Fox para capitalizar sobre o movimento LGBT nos Estados Unidos. Mas o programa teve muita represália na mídia e acabou sendo cancelado 11 dias depois. Tudo que temos desse show são algumas fotos e nenhuma gravação concreta. 973@namur973.com. Esse é um site bem peculiar que tu pode encontrar no Google. Ele é repleto de simbologias e números estranhos. Por muito tempo, não sabíamos ao certo se esse site era algum tipo de loucura traduzido em código, alguma memória de homem louco, alguma coisa mais profunda. Mas se a gente vê o nome do site, quando lido de trás para frente, ele se torna 379 The Human 379, sugerindo algum tipo de conexão com a humanidade, ou algo relacionado a esses três números, já que 973 e 379 são associados sim alguns significados místicos e numerológicos. O site ele foi feito por um homem chamado Dennis Dennison, lá em 2003, mas só em 2018 que a gente conseguiu uma resposta para esse mistério. O usuário White Rabbit ele descobriu que Dennis colocava códigos nos números e nas letras do site, que faziam muitas referências a deuses egípcios antigos e no pós-vida. Então, esse site era alguma espécie de culto para atingir o céu, feito pelo Dennis. Mas apesar das inúmeras teorias, o verdadeiro propósito confirmado do que esse site significava fica completamente não solucionado, até os dias de hoje. A interpretação mais aceita sobre o propósito do site é que ele funcione como um convite à exploração do saber e do espírito. O Dennis ele parece ter traduzido diversos textos de diversas traduções e criado vários desafios numerológicos justamente para fazer isso, não para esconder algum segredo. Mas infelizmente a gente nunca vai poder saber. O maior comprador de glitter. Em 2019, um usuário postou no subreddit de mistérios não resolvidos uma reportagem do The New York Times. Nessa reportagem foi revelado que a maior produtora de glitter do mundo, a empresa GlitterX, se recusava a divulgar quem era seu principal comprador. Intrigado com isso, os repórteres tiveram o seguinte diálogo com os representantes da GlitterX. Abre aspas. Sabes qual indústria é o maior mercado da GlitterX? E a resposta do representante foi instantaneamente a seguinte. Eu absolutamente sei quem é, mas não posso falar. E você nunca adivinharia. Por isso, vamos deixar por isso mesmo. A reportagem continua dizendo. Perguntei se ela poderia me dizer por que não poderia me contar. E ela respondeu. Porque eles não querem que ninguém saiba que aquilo é glitter. Se eu olhasse, não saberia que era glitter? Não.
Realmente não. Eu seria capaz de ver o glitter? Você seria capaz de ver algo, mas eu não posso dizer. E embora existam diversas teorias sobre quem seria o maior culpado de glitter, a falta de confirmação oficial mantém o mistério. A mais aceita pelos usuários do Reddit é que seria algo para usar em operações militares, principalmente pelo governo americano. Mas até agora a gente não tem uma resposta 100% concreta sobre quem está comprando tanto glitter assim. O demônio de Luna Park. Em 9 de junho de 1979, um incêndio eclodiu dentro de um brinquedo do Luna Park da Austrália. O incêndio ocorreu devido a uma combinação de baixa pressão da água, falta de pessoal no parque e cobertura inadequada dele pelos sistemas de mangueiras de incêndio do parque, o que fez o fogo consumir completamente o brinquedo. John Goodson e seus 2 filhos, Damien e Craig, junto com Jonathan Billings, Richard Carroll, Michael Johnson e Seamus Rahilly, todos perderam suas vidas. Algum tempo depois do ocorrido, a esposa de John, uma mulher chamada Jenny Goodson, ela encontrou algumas fotos tiradas durante aquele dia e parou para olhar fixamente para uma em particular. Uma foto de seu filho Damien, a última tirada no parque, mostra o garotinho pousando ao lado de uma figura estranha. Essa figura está usando uma máscara demoníaca com chifres na cabeça. Depois do ocorrido foram feitas algumas comparações entre a figura e o deus ou demônio, dependendo da conversão da história que tu lê, Moloch. Acredita-se que Moloch preferia que crianças fossem queimadas vivas como sacrifício. Pelo menos é o que diz a mitologia. Então fica a dúvida, seria essa uma forma sinistra de oferecer sacrifícios para alguma entidade antiga ou algum incêndio criminoso? Jenny Goodson acreditava que algo maligno estava em ação, mas o mistério de quem exatamente era o homem, ele nunca foi resolvido. Um adendo ao caso é que o dono do parque, um homem chamado Abe Saffron, ele era um grande player do crime organizado na Austrália. E com isso, o caso teve um grande abafamento policial, pois ele também tinha um dedo na polícia australiana. E em 2007, Anne Buckingham, que era sobrinha de Abe Saffron, uma figura que era conhecida no submundo de Sydney, da Austrália, afirmou que seu tio estava por trás do incêndio como parte de um plano para assumir o controle do Luna Park. No entanto, ela retirou essas declarações, o que deixa o mistério até agora sem solução. Neve laranja da Sibéria em 2007. Em 2007 ocorreu um fenômeno muito esquisito lá no Oblast de Omsk, na Rússia. Uma tempestade de neve com um odor muito forte, com uma textura muito oleosa e cerca de 4 vezes mais ferro que o comum, caiu em uma área habitada com cerca de 27 mil pessoas. Não se sabe ao certo qual é a origem da neve, já que pode ter sido várias coisas, como a poluição, acidentes nucleares, uma tempestade de areia que teve no Cazaquistão alguns dias antes do acidente. Nada disso foi confirmado. Tudo que a gente sabe é que nevou laranja no dia. E embora não pareça, a neve não era tóxica, mas as autoridades russas avisaram que não era para consumir ou deixar os animais consumirem essa neve. O pânico do paracetamol de Chicago. Em 1982, cerca de 7 pessoas foram envenenadas ao consumir o medicamento Tylenol, que é conhecido aqui como paracetamol, lá na cidade de Chicago. Mas por que isso aconteceu? Bom, a gente não sabe ao certo quem é o responsável por isso, mas quem quer que seja o responsável, ele sabotou as cápsulas de paracetamol com cianeto de potássio, algo que é extremamente prejudicial para nós humanos. E essas cápsulas de paracetamol eram vendidas em vários lugares pela área de Chicago. E já que o assassino ele nunca foi preso, para combater possíveis novos ataques, foi instalado por lei aquela capinha protetora nos frascos de remédio. El Fausto. El Fausto foi um navio espanhol que naufragou lá em 1861, próximo à costa do Uruguai. Ele estava carregando uma grande quantidade de ouro e prata, além de outros tesouros que eram transportados da América do Sul para a Espanha. Na época, a Espanha ela explorava as riquezas das suas colônias na América do Sul e levava esses tesouros para a Europa. E esse navio que carregava os tais tesouros, ele enfrentou uma forte tempestade e acabou afundando. Muita gente faleceu e o tesouro ficou perdido lá no fundo do mar por muitos anos. O naufrágio virou algum tipo de lenda e muitas pessoas tentaram encontrar o resto do navio e o seu tesouro, mas não foi nada fácil. Anos depois, lá em 1992, um grupo de caçadores de tesouro finalmente encontrou os destroços do El Fausto e recuperou parte do ouro e da prata que estava no navio. Mas o que aconteceu 100% ainda permanece um mistério. Gaff. Na década de 30, na ilha de Maine, na Inglaterra, a família Irving começou a relatar coisas estranhas em sua casa. Eles disseram que ouviu barulhos e vozes, e logo depois descobriram que essas vozes vinham de uma estranha criatura chamada Gaff.
Gaff se descrevia como uma espécie de animal mágico ou sobrenatural e falava que era uma espécie de híbrido entre um rato, um cachorro e um humano. Além disso, foi relatado que ele contava com a família algumas histórias, espionava os vizinhos e até ajudava nas tarefas domésticas, além de aparentemente ser imortal e ter vivido por séculos. Mas ninguém nunca viu o Gaff claramente, e apesar disso, a família Irving insistia que ele era real mesmo. Eles ouviam sua voz e viam pegadas que supostamente eram dele. A história ficou famosa e muitas pessoas foram até a casa dos Irving para investigar, incluindo alguns jornalistas e pesquisadores de fenômenos paranormais, pessoas sérias mesmo. Mas o mistério nunca foi resolvido, e até hoje as pessoas perguntam quem ou o que era esse tal de Gaff. La Mancha Negra. Em 1986, uma gosma preta surgiu nas ruas de Caracas, a capital da Venezuela. Essas manchas ficavam próximas ao aeroporto, cerca de uns 13 quilômetros dele. As ruas elas ficavam completamente cobertas com essa mancha, que deixava o asfalto muito perigoso para os motoristas. O presidente da Venezuela na época, o Carlos Andrés Pérez, liderou uma investigação para resolver o problema, mas não se sabe até hoje o real motivo dessa mancha aparecer no solo. Para vocês terem uma noção do problema que essa mancha era, ela chegou a ceifar a vida de mais de 1.800 pessoas em 5 anos. Le Loyon. Entre 2003 e 2013, nas florestas perto da cidade de Maulis, na Suíça, várias pessoas relataram ver uma figura misteriosa andando por ali. Ele era descrito como um homem alto, vestindo uma capa militar verde e usando uma máscara de gás. Ele andava sozinho pela floresta, sempre em silêncio e nunca interagia com ninguém. Esse homem ficou conhecido como o Le Loyon. Le Loyon não fazia nada de errado ou violento, mas a sua aparência, que era bizarra, e o comportamento estranho dele deixava as pessoas com muito medo, já que ele simplesmente aparecia, caminhava calmamente e depois desaparecia na floresta sem deixar vestígio. Ninguém sabia ao certo o que ele queria e nem o que ele era, mas algumas teorias sugeriam que ele podia ser um eremita que preferia viver isolado, alguém com problemas mentais que gostava de se vestir de forma estranha, ou até mesmo algum tipo de pessoa envolvido em algum ritual ou prática secreta. Apesar das várias tentativas de encontrá-lo e identificar ele, ninguém conseguiu descobrir a sua identidade ou motivações. E em 2013, o Le Loyon simplesmente parou de aparecer por completo. Ele desapareceu sem deixar nenhum rastro e pouco antes de sumir para sempre, ele deixou a sua última carta em um local onde ele costumava ser visto, perto da floresta de Maulis. A carta foi encontrada por moradores e causou ainda mais mistério em torno dele. Dentro dela, ele escreveu que estava se despedindo e que não voltaria mais. Ele disse que as pessoas não precisavam ter medo dele porque ele nunca quis assustar ninguém. E também mencionou que ele estava cansado de ser perseguido e que queria paz. Aqui está um trecho traduzido da carta para vocês. Eu nunca quis incomodar ninguém. Eu só queria viver em paz na natureza. Agora eu vou embora. Adeus. Mais pra frente, uma thread no 4chan foi aberta, onde um usuário aparentemente dizia ser o Le Loyon, mas isso não pode ser confirmado pela gente. Nessa thread, o suposto usuário Le Loyon, ele dizia que fazia isso por zoeira. E ele disse que escreveu aquela carta porque ele estava mais desabafando do que tudo. Mas a gente não pode confirmar. O efeito Sylvia Plath. O efeito Sylvia Plath é um termo cunhado pelo psicólogo James C. Kaufman, lá em 2001. O nome se refere ao fenômeno de que escritores criativos são mais suscetíveis a qualquer doença mental. Mais especificamente, o trabalho do Kaufman demonstra que as poetas mulheres tendem a sofrer alguma doença mental mais do que qualquer outra classe de escritores. E incrivelmente, esse estudo até é um pouco consistente com a realidade, pois as poetas, mulheres especificamente, realmente possuem uma taxa de doenças mentais maiores de qualquer outra pessoa nesse ramo, o que é bem bizarro. User/Maxwell Hill. Antes de eu falar um pouco sobre esse usuário do Reddit, precisamos de algum contexto sobre certas pessoas bem polêmicas. Esse é Jeffrey Epstein, uma pessoa que voltou a ser muito falada ultimamente devido ao acobertamento de seu caso pelo governo dos Estados Unidos. O Jeff era um magnata e amigo de várias pessoas poderosas. Essa é uma foto dele com o atual presidente americano Donald Trump, que segundo o próprio era seu melhor amigo da vida. O Jeff se envolveu em muita coisa errada, principalmente na sua ilha particular, onde ele viajava num jatinho chamado Lolita Express. Lolita é da onde surge o termo lolicon. Sabe aquelas garotas de anime que parecem jovens até demais? Então, se encaixa no termo do que o Jeff fazia naquela ilha e de que ele levava.
Vários relatos eles indicam que o Jeff usava do seu poder para pegar esse certo tipo de garota e levar para sua ilha em particular, e fazer coisas extremamente erradas com elas. Vocês sabem do que eu tô falando, né? E ele não ia sozinho. Na verdade, tem uma lista de vários nomes de pessoas poderosas e influentes que viajavam para essa ilha privada para engajar nas atividades dele. O mais bizarro do nome dessas listas aqui é o Stephen Hawking. Que raio ele foi fazer lá, velho? O acobertamento da investigação envolvendo essa lista é o que levou toda a polêmica envolvendo o nome dele hoje. E eu digo hoje em dia, pois em 2019 ele foi preso e acabou consigo mesmo dentro da prisão. O que, pelo menos pra mim, é o sinal mais óbvio que ele era sim culpado de tudo que fez. Mas se engana quem acha que ele fez tudo isso sozinho. Na verdade, a maior ajudante dele foi a sua esposa, Ghislaine Maxwell. Ela foi a peça-chave em conseguir convencer todas essas pessoas a irem até a ilha privada do Epstein. E segundo a mesma, ela até gravou todo mundo que entrava na ilha e o que eles faziam, para fazer uma espécie de chantagem com essas gravações. A Ghislaine também foi considerada culpada de várias coisas hediondas envolvendo os menores de idade. E hoje em dia, ela devidamente apodrece na prisão como merece. Uma coisa que eu só vou poder mencionar nesse vídeo aqui é que o pai da Ghislaine Maxwell, que é o sogro do Jeffrey Epstein, é um cara chamado Robert Maxwell. Robert Maxwell era dono de muitas coisas envolvendo mídia e jornalismo. Uma dessas empresas que ele era dono era uma chamada Macmillan McGraw-Hill School Publishing Company. Essa empresa ela passou a produzir materiais didáticos para o ensino fundamental, médio e vocacional dos Estados Unidos. E esse empreendimento somava cerca de 440 milhões de dólares em venda. E ele se tornou o segundo maior grupo de publicações escolares no país, atrás apenas da empresa Harcourt. Então os americanos, eles aprendiam coisas ditadas pelo sogro do Epstein, e talvez ainda aprendam. Ó que maravilha. Tá, mas o que isso tem a ver com o usuário Maxwell Hill? Se tu é rápido, tu deve ter percebido que Maxwell Hill tem Maxwell no nome. Na verdade, existem chances bem grandes de que esse usuário seja a mesma Ghislaine Maxwell. O que é bem estranho, pois o Maxwell Hill foi o primeiro usuário do Reddit a ter 1 milhão em karma. Ou seja, ele era o usuário mais relevante da plataforma por um tempo. E até a prisão da Ghislaine, ele ainda era. Mas as consequências não param por aí. Por exemplo, Maxwell Hill é o nome da propriedade da família da Ghislaine. E o nome Maxwell Hill traduz para Monte Maxwell em português. Tem mais coisa bem esquisita, tipo, essa conta era uma grande advocata para coisas envolvendo o oceano, que coincidentemente era uma coisa que a Ghislaine fazia muito. Inclusive ela tinha uma empresa só sobre isso, uma empresa chamada Terra Mar. E algo ainda mais bizarro é que essa conta falava muito sobre a idade de consentimento. E aparentemente ela era algum tipo de sommelier nesse assunto, sabendo a idade em cada país e uma grande voz quando o assunto era coisas envolvendo menores de idade. O que cai bem com o perfil da Ghislaine Maxwell. Maxwell Hill falou que seu aniversário é em dezembro, mas apenas depois do inverno. O inverno começa nos Estados Unidos dia 21 de dezembro, e Ghislaine Maxwell faz aniversário dia 25 de dezembro. Maxwell Hill postava todo dia no Reddit, e os períodos que a conta ficava sem postar se aliam muito bem com eventos da vida da Ghislaine. Por exemplo, quando a mãe dela faleceu, Maxwell Hill ficou 3 dias sem postar nada. Quando teve uma festa VIP das pessoas mais importantes do Reddit em 2011, lá no Vale do Silício, curiosamente, a conta ficou mais 3 dias sem postar. Inclusive, a antiga CEO do Reddit, Allen Powell, disse ter visto a própria Ghislaine Maxwell na festa. A Allen, inclusive, sabia das coisas medonhas que a Ghislaine fazia, mas não fez nada. Inclusive, algo muito bizarro é que o período onde a conta ficou mais tempo sem postar foi um período de 1 mês, em março de 2007, onde curiosamente aconteceu o desaparecimento de Madeleine McCann. Agora, preste atenção nisso aqui. Esse é o rascunho de uma provável perpetuadora do crime. E essa é uma foto da Ghislaine Maxwell na época. Eu vou deixar que vocês pensem por si só. Eu posso ficar uns bons minutos falando sobre cada coincidência sobre a conta e a Ghislaine, mas ficaria muito tempo em um só tópico. Então, vamos seguir em frente, vai. O cagador de carros de Ohio. Em 2015, na cidade de Akron, no estado americano do Ohio, começou a ocorrer incidentes estranhos em um estacionamento da empresa chamada Gojo, onde alguém estava defecando repetidamente no estacionamento, especialmente do carro dos funcionários. Isso aconteceu várias vezes e a pessoa nunca foi pega em flagrante. O caso ficou tão repetitivo e perturbador que a mídia local o apelidou de um possível serial pooper, algo como um cagão em série em português. A polícia foi chamada para investigar, mas nunca ninguém conseguiu identificar o culpado. A chuva de sangue de Kerala. Em 2001, no estado do Kerala, no sul da Índia, começou a cair uma chuva vermelha. A água da chuva tinha uma cor vermelha muito intensa, como se fosse tingida, e isso aconteceu várias vezes ao longo de algumas semanas. As pessoas ficaram assustadas e curiosas. Além da cor vermelha, algumas pessoas chegaram a relatar que a chuva tinha um cheiro estranho e manchava todas as roupas e superfícies.
Em alguns lugares, a chuva era tão vermelha que parecia até sangue. Na época, um cientista chamado Godfrey Lewis sugeriu que a chuva vermelha poderia conter micro-organismos extraterrestres. Ele observou que as partículas vermelhas pareciam se reproduzir em altas temperaturas, o que era bem estranho. Mas não era nada disso. O que descobriram depois é que a cor vermelha vinha de esporos de algas, que era um tipo de micro-organismo também, que estava presente na atmosfera. Esses esporos foram carregados pelas nuvens e caíram com a chuva. A teoria de extraterrestres, então, era completa balela. Bunnyman. O Bunnyman, ou Homem-Coelho, é uma lenda do condado de Fairfax, na Virgínia, dos Estados Unidos. A lenda surgiu a partir de 2 incidentes reais ocorridos em 1970, mas desde então evoluiu para narrativas muito estranhas sobre um homem vestido em uma fantasia de coelho que ataca pessoas com um machado ou uma machadinha. Muitas versões da lenda têm como cenário a ponte de Colchester, um viaduto que cruza com a rua Colchester, em Clifton, e que ficou conhecida como a Ponte do Homem-Coelho. Teve investigações sobre esse relato e as investigações revelaram que os incidentes foram sim reais, mas muito menos dramáticos. O que aconteceu foi que um homem mentalmente instável com uma fantasia de coelho realmente atacou pessoas em 2 ocasiões, mas sem nenhum ferimento grave. Hobby-Gen Irgna. Hobby-Gen Irgna é Angry Neighbor ao contrário. Angry Neighbor é vizinho raivoso em português. Esse canal é uma suposta tentativa de captar o som de vizinhos barulhentos. Mas o que intriga todo mundo é que esse canal possui mais de 7.000 vídeos. Sim, 7.000 vídeos. E quase todos eles não tem nenhum vizinho barulhento. É só uma tela preta com um áudio de pessoas no fundo fazendo qualquer coisa. Por que será que esse cara tem um canal desses? Pois se realmente quer gravar os vizinhos barulhentos, podia muito bem gravar 1 ou 2 vídeos e mandar pra polícia. Mas 7.000? É bem estranho. Dr. Egon Cholakian. Tu que tá me ouvindo agora, pesquisa esse nome no Google. O que tu vai encontrar? Muito provavelmente tu vai encontrar a cara desse homem aqui. Esse homem se intitula como Alan Egon Cholakian, que é uma pessoa aparentemente muito prestigiada no governo dos Estados Unidos, que já trabalhou com nomes como Richard Nixon e o George Bush. E ele possui um currículo escolar maravilhoso, tendo passado até por Harvard. Mas aí vem uma questão. Esse cara, ele é falso. Enquanto eu fazia o roteiro desse vídeo, eu pensei que esse cara fosse algum tipo de inteligência artificial, pois nos vídeos que ele faz, ele não move um músculo enquanto fala. Ele fala por 3 horas, sem movimento e olhando fixamente para a câmera. Mas tudo bem, pode ser só o jeito dele, afinal o Vladimir Putin faz o mesmo. Até que a gente vai no site da figura. Nota alguma coisa peculiar nessa foto aqui? Como os livros na sua estante, que não possuem rostos? Os livros não possuem nomes? Mas tudo bem, pode ser só o efeito da câmera. Agora, olha essa foto aqui. Tu pode não ver nada demais, mas e se eu te disser que essas mulheres não estão aí de verdade? Essa foto é uma edição. O Dr. Egon Cholakian se colocou nessa foto sozinho. Por quê? Bom, nós não sabemos muito bem ainda. O que sabemos de Egon Cholakian é que ele é o fundador de uma sociedade chamada The Earth Save Science Collaborative. Uma espécie de sociedade secreta que trabalha para o meio ambiente e ela trabalha com causas geopolíticas. Talvez alguma coisa que trabalhe com paz mundial, coisa assim, um mediador. Só que, ao mesmo tempo, em outros vídeos do Egon Cholakian, ele fala sobre uma tal de Alatra. Alatra é uma seita de origem ucraniana que é muito fiel ao Kremlin russo. Segundo o próprio site deles, o objetivo da Alatra é estudar as alterações climáticas e geodinâmicas que ocorrem no planeta e iniciar um debate aberto sobre o desenvolvimento de soluções eficazes para ultrapassar a crise climática global. Outro ponto crucial é que a Alatra é frequentemente classificada como uma seita apocalíptica, com um discurso pseudocientífico, e seus materiais são disseminados por uma rede de canais sombra no YouTube, característica de campanhas de influência. E um desses canais sombras pode ser o Egon Cholakian, pessoa que não existe. Entrando no site da seita, a gente encontra os mesmos vídeos. Os vídeos do Dr. Egon Cholakian não são reais, mas aí que tá. Egon Cholakian aparentemente é sim uma pessoa real, só que os vídeos que ele faz não são, o que é muito estranho. O que eu cheguei à conclusão aqui é que os vídeos do Dr. Egon Cholakian são feitos com inteligência artificial e divulgados por bots russos que spamam eles no YouTube, como alguma forma de recrutar mais membros. É realmente muito bizarro. Meat Stations. Estações de carne ou o mercado de trocas de carne é um conceito que se popularizou nos icebergs de teorias do 4chan. Diversas pessoas têm interpretações diferentes sobre o que é essa teoria, mas eu vou tentar resumir todas em um consenso comum.
Basicamente, tem uma ideia de que existem fazendas de carne feitas para um grupo elitizado de pessoas que pagam valores absurdos por tais produtos. No caso, a carne que eu tô falando é carne de gente mesmo, feita para vender. Em uma dessas threads, eu encontrei um vídeo muito perturbador mesmo. Eu não posso falar 100% o que acontece, pois é muito explícito e não quero ter meu vídeo bazucado. Então eu vou tentar ser o mais casual possível explicando. Sabe aqueles açougues com as carnes penduradas por um gancho? Imagina isso, mas em vez de boi, é gente. Parece muito falso, mas ao mesmo tempo não parece falso, parece real. Não sei explicar, mas é esquisito. Não sabemos da origem ou de onde veio esse vídeo. Temos diversas teorias sobre o vídeo na internet russa, como gente dizendo que é uma fábrica biológica de humanos para pegar a pele deles e políticos usarem. Se você acha isso ridículo, você está certo, porque parece bem falso mesmo. Afinal, não tem nenhuma evidência concreta que existem fábricas humanas feitas para pegar as partes deles e vender, né? Isso é tudo teoria, né? Beanbag Adventures. Eu podia fazer um vídeo inteiro só sobre o caso desse cara. Se vocês quiserem, eu faço. Só falar aí. Mas enfim, em fevereiro de 2022, um TikToker chinês chamado Beanbag Adventure estava fazendo uma exploração em um local abandonado de uma cidade chinesa. Adentrando um pouco mais no subterrâneo do local, ele encontrou uma piscina com uma capa protetora e algo muito, mas muito perturbador. Mais uma vez, eu não posso explicar 100% o que acontece, não quero ter meu vídeo bazucado, mas vou tentar explicar. Sabe quem faz faculdade e tem aula de anatomia? Tu pode, de vez em quando, mexer com cadáveres. Geralmente esses cadáveres ficam mergulhados em uma piscina com conservantes, tipo formol. E eles servem para preservar o estado do corpo. E foi isso que o TikToker encontrou lá dentro. Mas eles não são adultos igual tu encontra na faculdade, são crianças. Sim, é uma piscina inteira de crianças, com a caixa torácica aberta e abandonado no subsolo de uma fábrica. O Beanbag ele fez essa descoberta e fugiu do local, reclamando de um forte odor, se referindo às coisas na piscina como bonecos de um filme antigo. Ele falou que era bonecos para não ter o vídeo bazucado pelos chineses. As pessoas do TikTok tiveram reações bem mistas sobre o assunto, e o usuário decidiu continuar com seus vídeos normais. Até que em dezembro ele retornou para o local. Lá dentro as coisas estão diferentes, ou seja, quem quer que esteja no local continuou trabalhando por ali, pois agora o local está cheio de roupas infantis e garrafas no chão. As piscinas estão com uma capa azul protegendo elas de novo, e os bonecos continuam lá dentro, mas ainda mais decompostos nesse líquido, com os ossos à mostra para qualquer um ver. Olha, eu não quero ser pessimista nem nada, mas eu diria que é impossível isso ser um boneco de filme, por mais realista que seja. O Beanbag, ele disse que não aguentava o cheiro de novo e decidiu ir embora na mesma hora. Mas se tu acha que ele parou por aí, tu tá enganado. Ele voltou mais uma vez pro local e decidiu explorar ainda mais fundo o subsolo do lugar. Dessa vez, ele encontrou coisas ainda mais estranhas e nojentas lá dentro. Algumas coisas notáveis são caveiras, sacos cheios de ossos que são do tamanho de ossos adultos, uma vértebra humana inteira e tubos com o que acredita ser fetos dentro deles. Ou seja, dentro desse laboratório chinês, temos restos humanos de recém-nascidos, crianças e adultos. Tudo no mesmo lugar e sendo visitado de algum em algum tempo. Feito por alguém muito grande, pois ninguém conseguiria agrupar tanta gente assim em um lugar só. E quem seria o culpado mais razoável para isso? Bom, eu diria que é o... Essa teoria ela parte do fato da China ser um dos países com uma das menores porcentagens de doadores de órgãos no mundo. A China possui cerca de 0,6 doadores para cada 1 milhão de habitantes. Para vocês terem noção, o Brasil possui 20 pessoas a cada 1 milhão de habitantes. Só que ao mesmo tempo, é muito mais fácil você conseguir uma doação de órgãos na China do que no Brasil. Inclusive, tem muitas pessoas que viajam de outros países para fazer cirurgias assim na China. Cirurgias que levariam meses no Brasil, na China tu consegue fazer em semanas ou dias. Se o dinheiro estiver na mesa, claro. A gente tem diversos relatos de ex-médicos chineses expondo o esquema de venda de órgãos na China, algo que é infelizmente utilizado nas prisões chinesas. Por exemplo, se o filho do governador da província, onde essa prisão está localizada, precisa de alguma coisa, bom, isso aqui é só um rumor, mas se tu fizer a matemática vai dar um resultado bem mórbido. E voltando pro Beanbag, em janeiro de 2023, ele excluiu os 4 vídeos que ele falava sobre isso em seu canal, e nunca mais tocou no assunto, mesmo com a viralização dele até mesmo fora da China. Então, o que quer que tenha acontecido com ele durante esse tempo, nós nunca saberemos. E dado o contexto que esses vídeos foram os mais virais do seu canal, talvez seja melhor a gente nem saber o que aconteceu.